Começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai falar de conflito, não é? Como que uma liderança inspiradora faz gestão de conflito? Eu recebo essa pergunta de vez em quando aí pelas redes sociais e hoje vim falar diretamente sobre este assunto, né? Tá rolando muito conflito por aí? Pois é, o meu nome é Verônica Dalmásio, mentora do programa que te ajuda a ser reconhecido como uma liderança inspiradora, independente da sua função atual, do seu cargo, do seu nível. E hoje, então, a gente vai falar sobre gestão de conflitos. Como que uma liderança inspiradora faz gestão de conflitos? Será que tem uma fórmula secreta para fazer isso? Vamos descobrir? Pois é, e conflitos eles surgem em qualquer ambiente, né? Eles podem acontecer bem na sua frente, tanto na sua empresa quanto na sua casa, na rua, no supermercado, na fila do banco, em todo lugar um conflito pode acontecer e pode acontecer aí na sua frente. E aí, você sabe o que fazer para lidar com isso? Para resolver essa situação? Hoje a gente vai focar nos conflitos dentro da empresa, né? Talvez você tenha um cargo de liderança e aí você está perdido, o que eu faço agora? Surgiu um conflito na minha equipe, como que eu vou lidar com isso? Por que então que a gente vai falar de conflito e a gente vai falar de como a liderança inspiradora faz gestão de conflito? Porque esse é justamente um grande diferencial da liderança inspiradora, saber resolver essas questões de forma eficaz e de forma construtiva. Esse é o grande desafio. Antes da gente falar como que uma liderança inspiradora faz gestão de conflito, primeiro a gente precisa esclarecer aqui o que são conflitos, né? E conflitos nada mais são do que tensões, coisas que acontecem ali no dia a dia por conta de opiniões divergentes. Eles acontecem também quando as expectativas de alguém não foram aí devidamente atendidas, ou às vezes por uma falha de comunicação, e também por um motivo bem óbvio que é por conta às vezes da competição. A grande questão é que os conflitos existem e uma vez que isso é comum, isso também vai acontecer com você, seja você líder ou seja você ainda um não líder, um aspirante a líder. Isso vai acontecer. Então, se prepare para aprender, se prepare para gerir, para fazer gestão desses conflitos da melhor forma possível para você manter aí seu poder de liderança, para você manter o seu poder de influência, manter o seu respeito também e o respeito entre os seus liderados. É muito importante para você conseguir construir um time forte, um time de valor, um time de alta performance, que é o sonho de qualquer liderança, não é mesmo? Mas como manter um time unido se o time vive em conflito? É isso que a gente vai responder agora. Então, lideranças e não lideranças. Como resolver conflitos, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns atributos que vão ajudar você a entender ou até desmistificar um pouco essa questão do conflito e começar a partir para um plano de ação. Quais as melhores estratégias para lidar com isso? Então, vamos para os atributos. O primeiro atributo de uma liderança inspiradora para resolver conflito é: quem falou empatia acertou na mosca. A empatia ela não poderia ficar de fora e é sim o primeiro atributo que uma liderança precisa considerar para poder julgar, entender o que está acontecendo, né? Que conflito é esse? Então, empatia vai de você entender todos os lados, todas as variáveis desse conflito. Então, entender todos os lados que estão ali brigando, né? Então você vai entender o lado A, vai entender o lado B. São da mesma equipe? Vai entender os dois separadamente. São de equipes diferentes? Vai negociar lá com a outra liderança para vocês fazerem isso de forma colaborativa e entender os dois lados e ter essa empatia, né? Para poder não ser injusto, para você não agir também de forma injusta ou não colocar as pessoas ali numa situação difícil, né? Que o conflito por si só já é difícil. E se você não souber fazer a gestão dele, vai ficando cada vez mais difícil. A minha mãe falava, não sei se eu posso falar isso aqui na internet. Pode, gente? A minha mãe fala que quanto mais a gente mexe, mais cresce. Eu não sei se eu podia falar, mas eu falei.
E o segundo item, o segundo atributo que você precisa considerar aí para fazer gestão de conflitos, não podia ser nada mais, nada menos que a escuta ativa. Sim, porque se você tem empatia, mas se você não souber escutar, não saber também fazer as perguntas certas e ficar atento ali às respostas, você vai acabar agindo com injustiça e vai acabar, às vezes, favorecendo um lado e prejudicando o outro, né? E isso vai levar você a prejudicar pessoas e nunca isso vai ser interessante, né? Você vai deixar pessoas tristes e não vai garantir o respeito da equipe, né? Dessas pessoas individualmente. Então isso não é bom. Então a escuta ativa vai muito de você ponderar também o que você está escutando, prestar atenção, lembra da empatia? Então, observe que às vezes a pessoa, quando ela está com um sentimento ali naquele conflito, as pessoas estão mexidas, estão abaladas psicologicamente. Então, pode ser que a fala da pessoa, a forma que ela vai justificar aquela situação, que ela vai trazer ali naquele momento, ela pode não ressoar tão positivo, mas é porque ela está abalada psicologicamente. Então, se coloque no lugar da pessoa, e às vezes ela pode estar com raiva, às vezes ela pode estar entendendo também o outro lado, né, do conflito, o colega que está tendo conflito, ela pode estar entendendo esse colega de forma errada, então a pessoa pode estar abalada psicologicamente. Então, tem uma escuta ativa, sabe? Pescar também, sabe? Palavras, qual é o sentimento que a pessoa está naquele momento. Às vezes é melhor você adiar um pouco essa conversa, essa primeira conversa, né? Para você pegar a situação um pouco mais fria, às vezes não. Às vezes é melhor primeiro você pegar uma conversa no momento que está tudo quente e a pessoa não está pensando direito no que falar, mas você tomar a decisão e entender a melhor forma de gerir aquele conflito depois que a pessoa já está mais calma numa segunda conversa. Então, saber escutar é muito importante. O outro atributo é facilitar a comunicação. Então, facilitar a comunicação aberta e honesta. Isso vai depender um pouco do conflito, né? Que tipo de conflito é esse? Quantas pessoas estão envolvidas? Que se é um conflito, né? Tem pessoas envolvidas. Quantas pessoas estão envolvidas? Ou se é um conflito que você percebe que não existe um bate-pronto, sabe? Que não teve uma discussão, mas é algo que está ali meio que um conflito silencioso e você vê que as pessoas do seu time estão se dando cutucadas por algum motivo, isso também é um conflito. Qualquer coisa que altere o clima da sua equipe, que altere o clima durante um mês, uma semana, 2 dias, isso é conflito e isso você também precisa gerir. Então, um dos atributos também é trazer uma comunicação aberta. Se esse conflito está envolvendo todo o seu time, tem um papo aberto com as pessoas, né? Deixem que elas falem, né, abertamente e demonstrem ali como que elas se sentem, o que realmente está acontecendo. Deixe as pessoas à vontade para falar, tá? Se você já entrar facilitar uma reunião dessa e você já for num ritmo de julgamento, as pessoas vão ficar retraídas. Ou se você já falar, olha, tá acontecendo isso, eu quero saber o que vocês têm a me dizer. Não é a melhor forma, tá? Comunicação aberta, mas tudo tem um jeito para você fazer isso, tem uma forma de abordagem. Então, mantenha assim uma comunicação aberta e honesta com as pessoas do seu time, mas faça isso da forma correta, faça isso com moderação, tá? Entenda que os primeiros atributos foram empatia, escuta ativa. E a terceiro momento de manter essa comunicação aberta, dependendo do conflito, você também fazer isso com prudência para não transformar sua reunião aí com o seu time num cabo de guerra, né? Então, muito cuidado para isso. Um outro atributo, uma outra coisa que é importante uma liderança prestar atenção e fazer acontecer, né? É você encorajar um diálogo que seja construtivo. Isso vai muito de encontro ao último atributo que eu falei, de facilitar uma comunicação aberta e honesta. Isso tanto pode acontecer, a facilitação tanto pode acontecer quando é com um time, e isso pode acontecer também quando é, por exemplo, entre duas partes envolvidas, o conflito. Então, você facilitar e você também provocar um diálogo, às vezes, construtivo entre as partes.
no último atributo, você facilita isso ou você media essa comunicação para que possa haver o entendimento. E nesse atributo que eu estou falando agora, você encoraja um diálogo construtivo. Mas é claro, você precisa também diagnosticar a situação. Quando que é uma situação, um conflito que você entende que as partes podem se resolver sozinhas, né? E aí assim você também favorece você favorece a autogestão das pessoas, a autoliderança e o senso delas de resolver, a autonomia para elas resolverem um problema. E você também precisa entender quando isso não é possível, quando você vê que as partes já estão agitadas demais e aí precisa você fazer a mediação ali para evitar que aquele conflito fique maior ainda. Então aí você precisa facilitar e mediar. Então não sei se eu confundi um pouco aqui, mas são essas duas situações, tá? São esses dois atributos aí, formas de enxergar que você precisa utilizar para fazer essa gestão. Ai, sempre que eu vou trazer um vídeo aqui, sempre tem passo a passo, vocês já notaram? Tem lá, não sei o que, tem estratégia, sempre passo 1, passo 2, tá virando clichê, eu vou tentar melhorar isso. Mas é porque as pessoas querem saber, né, tipo, como fazer as coisas, né? Não tem como fugir muito do passo a passo. Mas comenta aí, você que me acompanha, você gosta de passo a passo? Ou você gostaria de um conteúdo diferenciado? Me responde aí, isso vai me ajudar, tá bom? Tô aqui com o clichê do passo a passo na cabeça, mas agora eu vou falar das estratégias. Estratégia para você fazer gestão de conflito. Eu vou tentar não ser óbvia, tá? Porque muitas dessas estratégias podem soar comuns para você e não tem por que também a gente fugir do óbvio quando o óbvio resolve, né? E uma liderança inspiradora não quer dizer que, por ser uma liderança inspiradora, vai sempre fugir do óbvio. Tipo, todo mundo faz one-on-one, todo mundo faz o bate-papo, né? Entre um para um. Não, a liderança inspiradora faz diferente, faz um palco de oratória. Não é assim, tá, gente? Então, muita coisa se repete também para uma liderança inspiradora, só que vocês notaram que a forma de fazer é que muda. A gente considera aqueles atributos que muitas vezes uma liderança comum passa por cima, né? Vai lá, faz as estratégias, mas não garante a escutativa, não garante a empatia, não garante ali que as pessoas tentem se entender, não garante ali a possibilidade de mediar a situação e já vai direto para a estratégia sem considerar nada daquilo. E aí o que acontece? Não inspira, não motiva, não resolve o conflito e às vezes até aumenta o conflito e gera uma fofoca, porque isso pode acontecer. Me conta aí, você que está me ouvindo, você já lembrou de alguma fofoca que aconteceu por conta de um conflito grande? Eu já vi, assim, eu não sei se eu posso, eu fico, né, eu preciso fazer mais lives ao vivo, né? Ao vivo que eu falo é sem gravar, tá? Porque tem cada história para contar, gente, e assim, a fofoca corporativa, eu falo que são as melhores histórias, né? Uma vez na última empresa que eu trabalhei, que exerci cargo de líder, né? A gente estava na época das eleições, então olha que tema sensível. Então eu tive algumas pessoas que ficaram com os ânimos bem elevados ali, de partidos diferentes, né? Direita, esquerda, e olha, deu um trabalhinho para resolver, mas entre mortos e feridos todos sobreviveram e a gente conseguiu manter a harmonia ali do time. Sobrevivemos a uma eleição direita e esquerda. Mas enfim, não vamos aprofundar neste exemplo, vamos então partir para as estratégias. Criar um ambiente seguro e de confiança. Então, para você criar um ambiente seguro de confiança, vamos lá, fala para mim, você que está me escutando aí, o que você acha que tem que fazer para as pessoas se sentirem seguras e confiantes? Já deu um tempinho, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, depois você volta. Então, a primeira coisa, eu acho que eu até comentei aqui já, comentando, né, sobre as estratégias e tudo mais do passo a passo, mas o mais importante para você conseguir manter um ambiente seguro e de confiança é você conseguir se comunicar, né? Porque ninguém vai confiar em você sem falar com você, sem entender você. Então a comunicação é muito importante. Então o primeiro item que eu trago aqui para você conseguir ter este ambiente de confiança
é você conversar com as pessoas. Então eu dei um exemplo do one-on-one, que é o 1-para-1, né? Aquele papo 1-para-1, líder e liderado. Então é importante você ter 1-para-1 com os seus liderados. E é 1-para-1, não é 1 para todos. Pode ter 1 para todos também, mas tem as situações, né? Mas você ter 1-para-1 semanais, quinzenais, nunca muito distante disso, porque se você perde a conexão, você não sabe o que está acontecendo com as pessoas do seu time, tá? Então, semanal, dependendo, você pode manter semanal, quinzenal e adicionar quando a pessoa precisar falar com você, ela poder, deixa aberto também para a pessoa poder te puxar para um one-on-one corriqueiro, um one-on-one urgente, sabe? Então, dê espaço para as pessoas irem até você. Assim você vai conseguir entender o que está acontecendo mais rápido e evitar o conflito, e evitar que o conflito às vezes surge porque às vezes a pessoa só entendeu errado uma situação e aí quando você está sabendo antes, você consegue intervir mais rápido e evitar a fofoca corporativa e evitar conflitos maiores, tá bom? O outro faz parte, né, de você criar um ambiente seguro de confiança, você também fazer feedbacks. Eu tenho os one-on-ones, né, o 1-para-1, e você também fazer feedbacks constantes para todo o teu time. Não dói fazer feedback, gente. Eu já passei, acredito que qualquer um aqui vai ter também história para contar do quanto se sentiu inseguro quando não recebia feedback da liderança para dizer se está indo bem, se não está, o que precisa fazer para melhorar. A pessoa fica cega, fica perdida e gera muita insegurança. Eu já passei por isso também com lideranças, de eu ter que pedir o feedback. E assim, não espera o seu time pedir o feedback, não. Dê o feedback, tá? Feedback é um presente. Você dar o feedback é um presente para o seu liderado, vai ajudar ele a se desenvolver e ganhar segurança. E peça também feedback, tá? É importante para você também melhorar, você saber se você está indo bem, se você não está, ou o que as pessoas esperam de você enquanto líder delas, tá bom? Então é daqui para lá e de lá para cá, é importante, tá? Então, feedbacks, espaço livre de julgamentos. É importante você manter dentro do seu ambiente de liderança, né, do seu espaço que eu falo, são todos os espaços que você tem de troca com o teu time. Então, chats, e-mail, reuniões, brainstormings, em todos esses momentos de interação com o teu time, mantenha um espaço livre de julgamentos. Então, deixa as pessoas, crie um ambiente onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam livres, onde as pessoas possam falar, possam se soltar, possam reclamar, sim. Com você, elas podem reclamar desse espaço para elas. É importante que as pessoas saibam que elas podem contar com você quando elas não se sentem bem. Então, criar um espaço seguro. Mostre para essas pessoas que aquele espaço é seguro. Tá? Provavelmente na primeira reunião que você fizer, ou no primeiro momento que você criar com o seu time, que você falar, galera, falem tudo, eles não vão falar. Mas você precisa ir construindo esse relacionamento, construindo esse ambiente seguro, onde ela vai chegar num determinado momento e falar assim, nossa, eu me sinto muito acolhida aqui, eu me sinto muito bem para falar com esse time, para expressar exatamente o que eu penso, quando eu discordo, quando eu concordo. Então, criar este ambiente, uma liderança inspiradora, ela constrói esse espaço onde todo mundo se sente bem, onde todo mundo se sente realmente seguro e confia. Tá? Confia na liderança, onde todo mundo confia um no outro. E isso daí é o melhor lugar para trabalhar, não é verdade? Eu me despedi de um time e de uma empresa que eu sinto muito orgulho de falar do que eu construí lá, falar do legado que eu deixei. E eu sinto saudade, mas foi por um propósito maior de agora poder estar aqui e contando essa minha experiência e podendo trazer esse conhecimento para que você consiga fazer e criar essa experiência aí onde você está, na sua empresa ou no ambiente em que você lidera ou você quer exercer uma liderança melhor, uma liderança eficaz, uma liderança segura e que faz bem para o time, né? Então vamos lá, a gente passou aí para a parte de criar um ambiente, então agora a gente vai para a segunda estratégia, que é você estabelecer processos claros para lidar com conflitos. Uma vez que você sabe os atributos, você tem um ambiente seguro, um ambiente de confiança, agora você precisa estabelecer processos claros. E processos claros vai muito de você
criar mesmo ali uma lógica, sabe, de fatos e ocorrências e possa direcionar as pessoas. Olha, um exemplo, conflitos dentro de um time. O conflito é sobre o projeto. O que a pessoa tem que fazer? O que ela recorre primeiro? Então você precisa direcionar isso, criar um processo claro para isso. Mas o conflito foi pessoal, foi a nível pessoal, a pessoa me humilhou, a pessoa foi injúria racial, a pessoa cometeu um crime, o que ela faz? Então você ter processos claros para as situações, até para as pessoas saberem também até que ponto elas podem ir quando acontece um conflito. Por exemplo, se é um conflito corriqueiro do dia a dia sobre um projeto, às vezes ela pode e deve tentar resolver sozinha, mas ela precisa saber exatamente quando fazer isso, até que ponto ela pode ir. E quando a coisa extrapola, que aí ela sabe, ela entender e saber que existe um processo onde até aqui eu não posso ultrapassar mais, aqui agora eu preciso recorrer a um canal, eu preciso recorrer à minha liderança. Então, qual é o processo claro que você tem aí de gestão de conflito na sua empresa? Se você não tem, é preciso criar, e é preciso criar já. É importante. Um exemplo, se for um caso de um crime, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar, não é o que a gente quer, mas se isso acontecer, você, enquanto liderança, você tem que estar preparado para guiar o time, você tem que estar preparada para gerir, porque isso também é um conflito que pode acontecer dentro do seu time, ou pessoas do seu time com outros times, então você também precisa estar preparado. Então, se na sua empresa não tem um protocolo padrão, não tem um processo para gestão de conflito, levante essa bandeira aí e criem, facilite isso, torne isso possível, torne isso existente. Um exemplo disso, né? Às vezes você não tem aí todos os processos necessários para cada tipo de conflito, mas, gente, você trazer segurança para um time é muito importante. Então, pelo menos um canal de denúncia, aquele que as pessoas estão seguras e que ninguém vai perguntar o nome delas, pelo menos isso, tá? Pelo menos isso tem que ter dentro de uma empresa para que as pessoas se sintam seguras, minimamente, para poder conseguir fazer o trabalho delas no dia a dia e não sentir ali que talvez possam ser injustiçadas a qualquer momento. Então é importante essa clareza, é importante dar essa segurança para o teu time. Outra estratégia, vamos lá. Esse eu gosto bastante, que é você promover a resolução colaborativa. Agora, peraí. Antes de eu falar disso, eu quero te pedir, preste atenção e tenha cautela, tá? Promover a resolução colaborativa é quando você tem conflitos que dependem. Lembra que eu falei lá nos atributos? Você entendeu o que está acontecendo para você gerir da melhor forma? Para você envolver o teu time num conflito e pedir ajuda deles para resolver, entendam bem. Entenda qual é o conflito primeiro. Entenda você se o seu time é capaz de enxergar essas coisas, esse conflito, e se é uma situação que realmente depende dele, sabe? Porque dependendo do conflito, não é uma coisa que o time vai poder resolver. Mas se são tipo coisas assim, como a gente faz? A gente precisa estabelecer um processo, por exemplo, para conflito. Não está existindo um conflito ali, naquele momento, mas você quer fazer um processo. Aí você quer envolver o seu time para ajudar nas soluções para esse processo. Aí é legal, né? Então você pode também fazer essa resolução colaborativa para as pessoas trazerem tipos de conflito que a gente pode criar o processo para poder resolver. E isso ajuda também porque você vai acabar sabendo, porque as pessoas só vão trazer ideias de repente do que elas já viram acontecer ou de coisas que já aconteceram com ela. Então você vai acabar sabendo ali talvez de cada coisa que você, nossa, mas isso acontece aqui? Ou não, gente, já viram em outra empresa, né? Não foi aqui não, né? Mas se acontecer, então a gente vai criar um processo aqui para poder resolver, não é isso? Então, você vai ficar sabendo das coisas. Então, você pode criar esses processos colaborativos, tanto para entender possíveis conflitos que estejam acontecendo ali e criar o processo para resolver, e também entender, talvez, pegar conflitos que já aconteceram, você levar para essa reunião e pedir ideias
de como solucionar, para quando acontecer, não dizer assim, olha, está acontecendo, gente, não. Se isso acontecer, como que a gente resolve? Então, muita atenção para vocês não acabarem aí criando uma sessão colaborativa de resolução de conflito e pegar um conflito que às vezes é desse tamanico, assim, aconteceu pontual e transformar numa fofoca corporativa gigante ou criar cabos de guerra e discussões infundadas e que não vão levar você e o teu time para lugar nenhum. Então, muito cuidado com isso. Ainda aí as estratégias, então não podemos deixar toda vez que eu trago estratégia aqui neste canal, eu sempre vou colocar lá, quando tá acabando, acompanhamento e avaliação. Então, tudo que você fizer, toda vez que você for fazer a gestão de um conflito, seja entre duas pessoas, seja em um grupo, você precisa acompanhar. Que foi, como que você desembolou a situação, né? Qual foi o passo seguinte? Como que você direcionou? Você direcionou para as pessoas conversarem? Então, acompanhe, entenda depois com cada parte como que foi. Ah, não, a minha forma, o meu processo de gestão de conflito foi diferente. Eu fiz uma abordagem de mediação, eu mediei entre as partes. Então, o que vocês acordaram, né, entre as partes de como seguir dali para frente para a resolução daquele conflito, daquele problema? O que vem depois? Então, acompanhar o que vem depois. Entender se deu certo, se você precisa tomar alguma outra ação para resolver aquele problema. Entender o sentimento das pessoas envolvidas. Se para elas foi suficiente, resolveu, ou se elas entendem que a gente precisa fazer mais alguma coisa, tomar mais alguma ação, para que aí sim elas se sintam seguras e confiantes de que tá tudo bem, né? Então, é preciso acompanhar e avaliar. E se for um processo que já existe aí dentro da tua empresa, já existe, por exemplo, um canal de ouvidoria para fazer denúncia, dependendo do tipo de conflito e tudo mais, você documentar tudo isso dentro desses processos, avaliar, documentar, entender o que aconteceu depois, como que as pessoas se sentiram, houve mais envolvidos, aconteceu de novo, então você ter essa documentação também vai ajudar com que vocês consigam prever dentro dessa empresa, né, novas formas para evitar esse tipo de conflito, ações de prevenção, tá bom? É igual a segurança do trabalho, né? Você vai agir com previsão, o que a gente faz para não acontecer mais esse tipo de coisa? A gente sabe resolver o conflito, mas o que a gente faz para evitar, tá? Então isso é importante documentar, entender por quê, né? Para conseguir evitar os futuros. E aí eu acho que eu já falei todas as estratégias que você precisa se preocupar aí para fazer uma boa gestão de conflito. Mais do que isso, é só se eu for aí na sua empresa te ajudar a fazer isso, mas não é necessário, tá bom? Então eu tenho certeza que com tudo que eu trouxe aqui, você já vai conseguir, já clareou aí a mente de como que uma liderança inspiradora faz gestão de conflitos de forma construtiva. E pense que de forma construtiva você vai olhar aqueles atributos lá, com empatia, se coloca no lugar do outro. Tem uma escuta ativa sobre o que está acontecendo, né? Escute as partes do problema, entenda o que está acontecendo, faça mediação, facilite ali com as pessoas, né? Crie ali processos para poder entender ou tentar resolver esses problemas e guiar as pessoas para que elas estejam seguras de o que fazer caso aconteça X coisa, X conflito. E promova uma resolução colaborativa, daquele jeito que eu falei para vocês, com muito cuidado com o que você vai levar para ser resolvido de forma colaborativa. Acompanhe, documente, crie protocolos, crie ali um canal nossa, como é que eu pude esquecer? Um canal de ouvidoria, um canal de denúncia. As pessoas vão se sentir seguras com isso e muito mais confiantes. E se envolva também nesses processos. Coloque, por exemplo, nas etapas dos processos que você estiver fazendo, quando que elas procuram a liderança, tá? E esteja presente, porque você, independente se as pessoas vão tentar primeiro resolver entre elas e depois trazer para você, você vai ficar sabendo.
Porque você faz one-on-one, né? Você faz um para um, você se comunica com o seu time e você tem a confiança deles. Então, você não precisa nem ficar cavando tanto se está rolando algum problema. Por você estar próxima dos seus liderados, próximo, você vai entender, eles vão te trazer o problema e você vai conseguir direcionar de forma clara, você vai conseguir trazer segurança e confiança para o teu time, para eles conseguirem resolver ou poder contar com você para resolver qualquer situação que esteja impactando a vida deles. Então, sem mais delongas, eu tenho certeza que esse vídeo pode ter te ajudado. E comenta aqui se isso te ajudou, se não, se você faz alguma coisa diferente do que eu falei aqui e que você vê que traz resultado também, facilita a gestão de conflito. Então, comenta aqui, curte e me dê o seu feedback. Ele é muito importante para eu conseguir me manter aqui firme e forte e fazer crescer este canal. Né? A nossa contribuição, a nossa colaboração é que vai fazer esse canal crescer e ajudar muita gente que está nesse caminho do reconhecimento para se tornarem lideranças inspiradoras, que é a liderança, o único perfil de liderança que eu conheço, que é capaz de transformar organizações e deixar aí equipes de trabalho, pessoas e profissionais mais felizes e confiantes em si mesmo, no seu próprio desenvolvimento. Então, gente, sem mais delongas, eu falo demais, né, às vezes, mas muito obrigado por você continuar até aqui comigo. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva e me segue aqui no Instagram também, tá bom? Obrigado, beijinho, até a próxima!